João 6,44. Eu vou falar sobre a presença. Pela manhã nós começamos a entender, né, que esse desejo que está dentro do nosso coração é o próprio Deus que nos colocou. Porque como nós vimos aqui na palavra, na devocional que a pastora trouxe, nós fomos criados para adorar Ele. Ele, se nós não tomarmos a posição de o adorar, para Deus, Ele é Deus. Se nós não tomarmos a posição de buscar a sua presença, Ele continua sendo Deus. E a oportunidade está aí em nossas mãos, de buscar a sua presença. Porque a sua presença em nossa vida é muito importante. E João 6,44, ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos ler mais uma vez, só até a primeira parte. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Aleluia. Nós precisamos desejar e corresponder esse desejo. Porque se a gente não corresponder a esse desejo, não adianta de nada. Vai ser passageiro. Vai passar e não vamos buscar a presença. Nós precisamos desejar, almejar. E o segundo ponto, como eu falei, nós precisamos buscar. Já tenho o desejo. E agora a gente precisa ir buscar. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar essa presença. Eu preciso buscar essa presença para a minha vida. Eu preciso buscar essa presença para a minha célula. Eu preciso buscar essa presença. Eu preciso buscar essa presença na minha vida. Essa mensagem queimou muito no meu coração. Sabe por quê? Porque eu enxergo que Deus colocou esse desejo no nosso coração. Mas os afazeres. Às vezes a gente levanta naquela pressa, acordei atrasado, esquecemos de agradecer porque abrimos olhos. Às vezes levantamos até um pouco cedo, mas até espreguiçar e não agradecemos, não buscamos a presença para o nosso dia. Fazemos aquela meia oraçãozinha e não buscamos a presença. Precisamos buscar a presença. Quando nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador, a gente começa a buscar, quando eu reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu orava mais, eu jejuava mais, eu buscava mais. Irmão, se você acha que você buscava mais, que você orava mais, hoje você precisa buscar, você precisa orar, você precisa jejuar muito mais. É mais. Não podemos baixar a guarda. Eu consigo ver em toda a história de Davi desejoso pela presença de Deus. Eu vejo Davi desejoso sempre, até quando ele errava, que ele pecava. E ali diz, crie em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E ele pede, eu errei, eu pequei, mas não me tire a tua presença. Então declare para o Senhor, glória a Deus, declare para o Senhor, não me tire a tua presença. Às vezes nós erramos, damos um passo, falamos, mas declare para o Senhor, porque quando nós buscamos a tua presença, Ele está ali para nos ouvir. O Senhor está ali para nos ouvir. E precisamos declarar para Ele, não me tire a tua presença, porque eu preciso da tua presença, Jesus. Porque Davi, ele falava, não me tire a tua presença. Foi a oração que Davi fez. Não me tire a sua presença. E às vezes a gente erra. Passou. Não. Senhor, não me tire a tua presença. Precisamos da presença dEle. Peça ao Senhor que não tire a presença. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento comigo e contigo. Mas precisamos atrair a presença do Senhor para nossas vidas.
Se você errou, se você falhou, a porta está aberta. A porta está aberta. Davi, ele se tornou rei. Ele foi atrás da aliança. Ele foi atrás da arca da aliança. Porque a arca da aliança era a presença. E Davi, ele foi atrás. Coloca também para mim, já deixa aí 2 Samuel, capítulo 6, versículo 21. Porque Davi, ele se rasgou as suas vestes reais diante do Senhor. Davi, quando ele se tornou rei, quando ele errou, quando ele pecou, ele rasgou as suas vestes diante do Senhor. E nós precisamos rasgar as nossas vestes diante do Senhor e pedir que atraia a tua presença. Porque o lugar de se humilhar é na presença de Deus. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele nos cobre, a gente fica na presença. Precisamos da presença. E lá em 2 Samuel 6, 21, e Davi, pegou a aliança e ele estava dançando, festejando a presença, alegre, pulando, festejando. Porque quando nós estamos na presença, irmãos, não podemos ficar de cara feia. E às vezes a gente pode entrar pela porta, como eu falei de manhã, crente tem que ser visto um pouquinho como louco. Porque às vezes ele olha, as pessoas falam até, nossa, está passando por essa enfermidade, está passando por essa luta, mas olha a alegria, o sorriso. E Davi, ele estava festejando diante da arca. E Mical estava observando. E Davi festejando ali, diante da arca. E Mical começou a falar para ele. E quando Davi olha, diz assim, olha, Davi, porém, disse a Mical, tudo o que fiz foi diante do Senhor. Aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Por isso celebrei diante do Senhor. Por isso celebrei diante do Senhor. Então celebre. Hoje, quando a pastora está falando que ela levou que essa palavra de nós sermos adoradores, e o Senhor, Ele procura adoradores. Nós precisamos celebrar na presença do Senhor. Nós precisamos nos alegrar. Sabe? Às vezes o louvor está tocando, está aqui, o Senhor está falando, até mesmo nos louvores mais agitados. Nós precisamos adorar, pular, festejar, se alegrar na presença do Senhor. Precisamos se alegrar na presença do Senhor. Nós precisamos ter essa noção que nós precisamos buscar a presença. O primeiro, como nós falamos, nós precisamos desejar. O segundo ponto é buscar. E o terceiro é a oração. Quando nós desejamos, nós vamos buscar. Nós vamos buscar a palavra do Senhor. Nós vamos buscar respostas aqui. Não vamos buscar respostas no Instagram, em coach. Tem muitos que fazem isso. Nós vamos buscar as respostas aqui. É na oração. É tempo da igreja desejar. É tempo da igreja buscar mais. É como eu falei pela manhã. Às vezes somos na oração que o pastor fala, vamos dar a mão. Aí de novo, oração da mão. Vamos ficar de pé, vamos se ajoelhar. Irmãos, irmã, mas eu já oro em casa. Mas precisamos vir orar juntos, porque juntos nós somos mais fortes. É juntos, é aqui na oração juntos, é de joelho. Precisamos estar em comunhão. Porque a igreja do Senhor precisa estar junto, um orando pelo outro, um buscando. Talvez lá na tua casa você não vai lembrar daquele teu irmão que você deu a mão aqui. Mas aqui, quando você dá, o pastor fala para dar a mão. E você vai dar a mão, você vai orar para o irmão. O que você está precisando? O que você quer que eu ore? Ora por mim por isso. E eu vou orar por você. Você vai buscar ali a presença de Deus orando pela tua irmã. Pelo teu irmão. Sabe? É isso que nós precisamos. Buscar a presença do Senhor. Desejar no nosso profundo, com todas as nossas forças. Não deixar os afazeres, as lutas, as dificuldades, o trabalho. Sabe? Não deixar que essa busca venha diminuir.
Nós precisamos buscar todo dia, em todo tempo nós precisamos buscar. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos. Jeremias, coloca para mim, 29, 13. Jeremias 29, 13, que diz, amém? Vocês me procurarão e me acharão. Vamos de novo. Vocês me procurarão e me... Oh, aleluia. Quando me procuram de todo coração. Quando me procuram de todo coração. Olha, vocês me procurarão e me acharão. Quem bater na porta não vai dar com a cara na porta, não. Você vai achar. É a palavra do Senhor que está revelando. Você vai achar. Se você buscar, você vai achar. Se você procurar, você vai achar. Você vai achar a presença. Você vai achar Ele ali. Para te dar resposta, para te dar solução. Sabe? Para te dar calmaria. Você vai achar. Porque quando a gente busca de todo o coração... Irmãos, é isso que tem queimado no meu coração, que nós precisamos buscar de todo o nosso coração. E ele fala ali, assim, procurar, vocês acharão. Só precisamos buscar com todo o nosso coração. Precisamos buscar. É noite da gente entender que nós precisamos buscar. Em meio às tempestades, em meio aos ventos fortes. Em meio às tempestades, nós precisamos buscar. Quando nós buscamos, nós encontramos. Deseje ser achado por Deus. Quando você buscar, busque a presença. Em todo o tempo. Em meio às lutas, às dificuldades. Eu fico assim, imaginando um Deus tão maravilhoso. Um Deus tão soberano. E Ele está ali. Nos esperando em todo o tempo. Mesmo com nossas falhas, mesmo a gente sendo pequenininho, mesmo com as nossas dificuldades, às vezes, de falar, a nossa dificuldade de agir, a nossa dificuldade, sabe? Mas quando nós buscamos com mesmo o nosso jeitinho de falar, que mesmo quando nós buscamos com a nossa falha, com nossos erros, com a nossa fraqueza, Ele está ali. Eu fico pensando que Deus maravilhoso é esse. Ele está ali. Só precisamos buscar. Só precisamos desejar encontrar. Nós precisamos ter esse desejo de buscar a Deus. Mateus 7, 7. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. A porta será aberta. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. A porta está aberta, irmão. É só a gente bater. É só a gente, sabe, desejar. É só a gente querer. É só a gente não olhar para trás, não olhar para a dificuldade, não olhar para as lutas. Aleluias, glória a Deus. É só bater na porta. É só você pedir e será dado. É só nós buscarmos de todo o nosso coração. Então nós precisamos desejar, nós precisamos buscar e nós precisamos orar. E ter, sabe, essa intenção no nosso coração. De nós estarmos buscando a presença. Ter intenção. As nossas orações, ela precisa, sabe, ter uma busca profunda com o Senhor. Deus, Ele quer ter um relacionamento comigo e contigo. Deus, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Deus quer ter esse momento comigo e contigo. Mas nós precisamos desejar. Nós precisamos querer. Nós precisamos queimar no nosso coração. Porque quando nós buscamos de todo o coração, nós vamos encontrar.
Porque se nós batermos, nós vamos encontrar. Nós precisamos atrair a presença de Jesus para a nossa vida. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não podia, ela sofria de uma enfermidade há muito tempo. E mesmo assim, no meio daquela multidão, com suas dores, com suas enfermidades, ela se arrastou e tocou na orla de Jesus. E quando Jesus parou, ele olhou. Quem me tocou? Mesmo na dificuldade, ela tocou em Jesus. Ela não viu as dificuldades, ela não parou. Ela atraiu. Porque de Jesus saiu virtude. Saiu a cura. Então toque em Jesus. Toque. Atrai essa presença. Toque em Jesus. Nós precisamos tocar em Jesus em todo o tempo. Como aquela mulher que mesmo com as suas lutas, com as suas dores, então é com as nossas dores mesmo, é com a nossa dificuldade mesmo, é com as nossas lutas, é com as nossas lutas que nós temos que tocar em Jesus, é com as nossas lutas que nós temos que atrair. Se tivermos que gritar, Jesus, eis-me aqui, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, tenha compaixão de mim. Nós precisamos, é isso que nós precisamos, tocar em Jesus, atraí-lo para a nossa vida, atrair a presença dele para a vida dos nossos filhos, atrair a presença de Jesus para o meu irmão, quando nós estivermos orando, atrair. Nós precisamos tocar em Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos atrair Jesus, nós precisamos atrair Jesus para a nossa vida, nós precisamos entender. E eu estou muito grata ao Senhor. Porque essa mensagem há muito tempo ela tem queimado no meu coração. Sobre que nós precisamos atrair a presença do Senhor todos os dias para a nossa vida. Todos os dias. É todos os dias, é toda hora. Porque às vezes a gente fala, não, daqui a pouco eu vou buscar. Daqui a pouco eu vou orar. Quando você vê, passou uma hora, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5 e não foi. Passou meses quando você vê, mas eu já falei, quando eu fui deitar, obrigado Deus, aquela oração de meia sola. Mas não podemos deixar isso acontecer, irmãos. Precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados, porque quando Jesus voltar, Ele vai querer encontrar os seus adoradores, os que te adorem em espírito e em verdade. Ele vai querer encontrar. Então bata. Se for preciso, bata. Se for preciso, esmurre a porta, porque você vai achar. Se for preciso, você sabe, começa a se desesperar. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Eu preciso, Senhor Deus, de um renovo. Eu preciso de uma transformação na minha mente. Eu preciso, Senhor, da Tua presença. É noite de nós atrairmos a presença. Aleluias.